Opa, 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 opa! Entrando ao vivo, entrando ao vivo, cumprindo minha promessa de sempre que possível entrar aqui ao vivo para fazer live da estrada. Torcendo que o sinal fique bom. Cara, eu tô tão feliz. Não sei se eu devia estar feliz, mas tô. Porque eu tô comendo chocolate depois de um tempão. Passei agora ali antes de entrar no carro, olhei pro chocolate, ele me olhou, olhei pro chocolate, ele me olhou, e eu falei, rapaz, faz tempo, né? Faz tempo! Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, vou matar a saudade. Mas não é qualquer chocolate. Se fosse qualquer chocolate ainda, beleza, vai lá. Mas não é qualquer chocolate, né? Eu tô falando do soufflé. E não é publi. Não tô sendo pago pra poder falar disso. Não é publi, é saudade. E aí, nossa, agora eu mordi esse chocolate. Nossa senhora. Há uns tempos atrás, como eu cortei muito o açúcar, né? Assim, absurdamente o açúcar. Nos últimos tempos, esses tempos eu tava pensando, falando, cara, eu nem tô sentindo mais falta do açúcar. Tô achando que eu tô atingindo um novo nível evolutivo. De uma raça humana, dessas pessoas que eu conheço, que não sentem falta do açúcar. Não, mano, não é possível. Não pode estar acontecendo um negócio desse. Será que é real isso? E aí eu falei, ok. Aí eu me perguntei, pois é, né? Comi açúcar tantos anos da minha vida. Fez parte durante tanto tempo. Por que será que eu parei de comer? Fiquei me perguntando, tentando lembrar. Acho que nem faz tanta falta, né? Por que será que eu comia açúcar antes? Rapaz, foi só eu morder esse troço aqui que todas as memórias voltaram. Todas as memórias voltaram com tudo. E agora eu lembro porque comia açúcar. Meu Deus do céu, cara. O troço é maravilhoso. Há quem diga que o açúcar é a... Como é que o pessoal fala? É a droga do século, né? Açúcar é o novo tabaco. Acho que tá sem ter razão. Quando me dizem isso, tem um amigo meu que fala, cara, sabia que o açúcar e o queijo, ele atua na mesma parte do cérebro, do centro de prazer do cérebro que a cocaína? E eu respondo, velho, eu nunca experimentei cocaína, mas acredito, faz sentido, que não é possível que um troço tão bom, né, cara? Nossa senhora! Como é que pode ser um negócio ser tão bom? Então, tô matando saudade hoje do chocolate. O que tem muito a ver com... essa... Ontem eu fiz uma live aqui falando sobre a intensidade e a... Deixa eu ligar o piloto automático aqui. Falando sobre a intensidade e sobre a consistência, né? E tem tudo a ver. Por quê? Porque tudo aquilo que é muito extremo a gente não consegue manter durante muito tempo. Então, eu não me culpo de comer um pedaço de chocolate. Mas hoje eu entendo que tá tudo bem se eu quiser comer um sorvete de vez em quando, se eu quiser comer um chocolate de vez em quando, se eu quiser comer um brigadeiro, meu Deus, não fala essa palavra. Não fala essa palavra que eu passo mal. Nossa, chega a me dar um calor. Chega a me dar um negócio quando eu falo de brigadeiro. Brigadeiro não dá, cara. Brigadeiro aí é outro nível. Aí é outro nível. E interessante isso, né? Quando tá tudo bem a gente comer. O problema é quando eu começo a comer todos os dias. E aí a gente começa a acumular. Então, comer uma sobremesa, ok. Comer uma sobremesa todos os dias, aí começa a travar. Pudim, nossa senhora, maravilhoso. Pudim é um troço... Eu acho que foi a mesma clã diabólica inventou o brigadeiro, o pudim e o sorvete. Eu acho que é a tríade do mal. Pudim, sorvete e brigadeiro. E em cima dessa tríade aí, que era supostamente para trazer felicidade para a humanidade, tem tanta discórdia, briga, soco, dedo no olho, chave de braço, e aí vai embora.
Bom, tendo falado de chocolate, eu tô fazendo essa live, eu quero responder algumas perguntas, que foi a minha meta que eu fiz, né? Eu vou fazer várias lives nos próximos tempos, quando eu estiver dirigindo. Então, eu convido você, se você tiver uma pergunta, você pode mandar na caixinha, eu vou responder daqui um pouquinho já, nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo. Eu quero comentar uma coisa que eu vim pensando no carro agora aqui. Como a gente é rápido para criticar, mas é lento para elogiar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso agora. A vida, ela é difícil, né? A vida é complexa, a vida ela é cheia de pepino. Tá todo mundo lutando uma batalha, tá todo mundo indo para uma guerra. Tá todo mundo fazendo o possível para ser feliz. E às vezes, o que a pessoa tá fazendo não nos agrada. Não tá alinhado com a nossa visão de mundo, não tá alinhado com os nossos valores, não tá alinhado com o que eu acho que ela deveria fazer, baseado naquilo que eu deveria fazer ou que eu estou fazendo. E aí, a gente critica. A gente fala, não, isso é errado, isso é ridículo. Eu vi um Reels hoje de manhã, que era um Reels de uma consultora de moda. Nossa, virou um caminhão muito grande na estrada ali, gigante. Era um Reels de uma consultora de moda, pegando a foto das pessoas e dizendo o que é uma vestimenta vulgar, o que é uma vestimenta brega e o que é bonito, o que é aconselhável. E eu fiquei pensando, cara, a gente é rápido, né, velho? Pra julgar, categorizar, determinar os outros. É como um juiz. Um juiz, ele escuta os dois lados da história e ele tem que tomar uma decisão no final, baseado no que a lei diz. Quando a gente toma uma posição de juiz, a gente também está se colocando na posição de determinar a postura das outras pessoas, o futuro das outras pessoas. Só que muitas vezes a gente não tem clareza da lei. A gente não tem uma constituição, um código civil, um código penal, como um juiz normalmente teria. A gente tem o nosso sistema de crenças e a nossa visão de mundo. E o nosso sistema de crenças, muitas vezes, ele funciona pra gente, mas não necessariamente ele vai funcionar para as outras pessoas. Então, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa que, segundo a nossa Constituição, o nosso sistema penal de leis que a gente comprou pra gente, não funciona, a gente é muito rápido em julgar. Se você vê alguém assassinando, roubando, sei lá, mentindo pra alguém, eu concordo que tem alguns princípios universais de felicidade e justiça que eles são universais. Não é justo, né, você mentir pra alguém, você enganar alguém, você dar um golpe em alguém. Tá tudo bem. Mas tem princípios que não são tão macros assim. Tem princípios que são menores. E talvez para aquela pessoa não faz sentido ela fazer alguma coisa que para mim faz sentido. Exemplo. Tudo isso eu vim pensando no carro agora há pouco. Exemplo. Imagina na natureza. A gente tem vários animais diferentes na natureza. A gente tem o leão, a gente tem uma girafa, a gente tem um elefante, a gente tem um macaco, a gente tem um hipopótamo, a gente tem um morcego. A gente tem borboleta, tem formiga, tem rato, tem besouro, tem peixe, tem tubarão, tem baleia, tem pássaros, né? Tem águia e tem urubu. A natureza, ela é muito sábia por quê? Porque ela cria uma maneira, um ritmo da existência, de modo que essas diversas espécies diferentes, mesmo sendo diferentes, elas consigam conviver de uma forma que existe um ritmo para aquilo poder acontecer. E eu sinto que a raça que mais se destaca por não se encaixar nesse ritmo, por criar um ritmo próprio, é a raça humana. A gente não entra nisso. Então, na natureza, se você nasce pinguim, faz todo sentido do mundo você ter regras e coisas que você segue
para quem mora no frio. Por exemplo, o pinguim, ele tem uma camada de gordura muito forte. E ele tem uma pelugem na volta dele que protege ele do frio, porque ele vive num lugar muito frio. Porque ele mora num lugar que é perigoso, e se ele não se aquecer, ele literalmente vai morrer de frio, de hipotermia. Se você pegar um morcego, o morcego não tem essa camada de gordura, porque ele tem que voar. E para ele voar, ele precisa tá fit. Ele se inscreveu no CrossFit do Batman, então ele vai lá, faz uma dieta, não come soufflé, e ele vai lá e fica fit para ele poder voar. Olha que injusto é eu pegar uma regra de pinguim e julgar um morcego se ele está cumprindo aquela regra ou não. Quão injusto é eu pegar uma girafa que tem um pescoço longo, bem comprido, porque a girafa ela precisa poder se alimentar das folhas que estão lá no topo da árvore. E as árvores na savana africana, para poder se proteger, elas vão ficando cada vez mais compridas e vão guardando as suas folhas mais para o topo. Existe um livro muito legal que a gente estudou dentro do Ignition, que é uma das nossas imersões, chamado A Vida Secreta das Árvores. Anota esse nome aí. A Vida Secreta das Árvores. Calma, amigão. Calma. Tá tudo certo. Pode passar. Tá tudo certo. A Vida Secreta das Árvores é um livro que conta um cientista alemão que ele descobriu que as árvores, na verdade, elas têm uma internet química. Uma rede subterrânea de raízes que se comunicam entre si. E quando uma árvore está sendo atacada lá na ponta do bosque, por essa rede química, não é elétrica, mas é química, ela vai mandando informação de raiz para raiz, de árvore para árvore, e as outras árvores vão se preparando. Como que elas se preparam? Elas começam a soltar uma substância nas folhas, de modo que a girafa ou algum animal que está se alimentando daquelas folhas começa a ficar amargo, e ela desiste, ela para de comer. Então, as árvores que estão sendo atacadas dão a sua vida para avisar para que as outras árvores consigam sobreviver a tempo. Quanta sabedoria existe na natureza, né? A gente não sabia disso até poucos anos atrás, quando esse cientista alemão começou a falar sobre isso. Então, se você pensar que a gente se descolou dessa sabedoria da natureza, entre uma espécie e outra, na natureza ninguém vai julgar se você está certo ou errado. Porque se você é um pinguim, você foi preparado e existe uma lógica para você tirar proveito de ser um pinguim. Se você for um morcego, você tem uma lógica e uma missão de vida, né? O morcego ele tem características específicas do morcego. E se você for um peixe, você tem características do peixe, assim como a girafa tem características da girafa. Olha como não faz sentido nenhum eu julgar se uma girafa ela é bonita ou não, baseado num padrão de pinguim, baseado num padrão de leão ou baseado num padrão de hipopótamo. Provavelmente as hipopótamas mais bonitas, as influencers, que têm milhões de seguidores e fazem publi de make-up, além de fazer unboxing e fazer se vestindo junto para a comunidade dos hipopótamos, são as hipopótamas mais cheinhas, mais gordas, mais recheadas. Por quê? Porque o hipopótamo ele precisa ter essa camada de proteção, não só do ponto de vista térmico, mas do ponto de vista de ataques que ele sofre, essa camada couraça que ele tem por fora protege. Um hipopótamo magro não é considerado um hipopótamo bonito. Ele é considerado um hipopótamo doente. Do ponto de vista funcional, ele sobrevive menos do que o hipopótamo gordo. Então, não faz sentido uma espécie julgar a outra. Você concorda comigo? Quem está me acompanhando, escreve sim para mim aqui no chat, por favor. Quanto mais letras tiver o seu sim, eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Então, olha só. As minhas viagens. Viajando na estrada e viajando na cabeça. Agora imagina como ser humano. Como ser humano, nós somos muito parecidos. Somos seres que andam sobre duas pernas, bípedes, com extensões das nossas extremidades compridas.
Geralmente dois narizes não, né? Um nariz, dois olhos, duas orelhas. Geralmente nos comunicamos por fala. Temos o polegar opositor estendido, que é diferente de outras espécies, né? Temos os 4 dedos nesse sentido, o polegar nesse sentido, que permite que a gente manipule coisas que outras espécies não conseguem manipular. Então nós somos uma raça ergonomicamente muito avançada. Só que cada um, como ser humano nosso, a gente não é só esse corpo. Não é esse corpo que me define. Na verdade, o que me define é a minha consciência que está conectada nesse corpo para ter uma experiência humana, uma experiência terrestre. O nosso corpo, ele é um veículo, igual esse carro que eu estou dirigindo aqui. Ele é um veículo. Se eu olhar agora para a estrada, eu não consigo ver o motorista dentro do carro, mas eu vejo milhares de carros passando na minha volta e eu só consigo julgar o carro. Por exemplo, aqui na minha frente agora tem uma Renegade cinza. Aqui tem um caminhão da Mercedes branco. Lá na frente tem uma S10 branca. Do outro lado passou agora um Vectra cinza. Entende? Agora passou um Volvo XC90 chumbo. Eu consigo julgar o Volvo pelo que ele é de fora. Mas quem determina de fato o que esse Volvo vai fazer na sua existência é o motorista que está dentro. E esse motorista que está dentro eu não consigo ver olhando para o veículo, porque está morando lá dentro dele. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, quando eu estou conversando com outro ser humano e eu olho para o corpo dele, o que eu estou vendo para ele é somente o corpo físico. É o veículo que ele está dirigindo. E por ser o veículo que ele está dirigindo, é o veículo que é um carro por fora. Não é o motorista. Só que quem determina o que esse veículo vai fazer de verdade é o motorista, não é o veículo. O veículo é só uma consequência daquilo. Quão injusto seria eu julgar se tem um motorista melhor do que o outro, ou o valor que esse motorista tem, pela carcaça do veículo de fora. Eu não consigo mensurar o nível de proficiência técnica ou quão boa pessoa o motorista é olhando a carcaça dele. Ele pode estar dirigindo um caminhão um dia, pode estar dirigindo Fuca no outro dia, mas é o mesmo motorista. Não posso jogar isso por fora. Então, quando a gente é muito rápido em julgar, geralmente a gente pega detalhes externos, que são detalhes injustos. São detalhes que não fazem jus a realmente você conseguir analisar e mensurar o nível de valor que a pessoa pode ter analisando só o veículo de fora. Então, agora analisa comigo. Então, cada veículo tem uma função de ajudar o motorista a chegar em algum lugar. Beleza? Beleza. Mas apesar de nós estarmos na mesma estrada, cada motorista está indo para um lugar diferente. Tem um que está indo visitar os filhos, tem um que está indo para a praia, igual eu estou indo agora, tem um que está indo para a serra, tem um que está indo para o trabalho, tem um que está voltando para o trabalho, tem um que está indo levar o carro para o concerto. Eu não consigo saber o destino do motorista julgando apenas o carro. Se fizer sentido para você, eu convido você a anotar essa frase. Não é possível saber o destino do motorista julgando apenas o carro. Porque o motorista, ele está dentro do carro, eu não consigo saber. Eu tenho que analisar durante muito tempo para conseguir mensurar mais ou menos para onde que ele está indo. Ou pergunto para ele, né? Como eu digo que a gente é rápido em julgar, o que eu quero dizer é que eu estou julgando geralmente fatores externos, porque eu preciso de um tempo para conseguir analisar os fatores internos. Só que a gente está cada vez mais preocupado com os fatores internos. Olha só, as marcas de hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão preocupadas
do que essa marca vai fazer. As pessoas estão preocupadas quais são os valores que essa marca representa, como é que essa marca gasta dinheiro, quais são as campanhas que eles investem. Mais do que a qualidade do produto, o produto funcionar é obrigação. Eu sempre falo isso, né? Eu que falo sobre diferenciação. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Se você não tem qualidade, você nem tinha que estar no mercado. Então, as pessoas hoje, além de você ter qualidade, estão preocupadas em como que você vai usar. Passei por uma área de sombra da internet aqui. Deve ter dado uma travadinha. Escreve pra mim, voltou, aqui no chat, por gentileza, pra eu saber que voltou. Se você já tá me ouvindo de novo. Escreve voltou aqui embaixo. Então, não faz sentido eu julgar o outro motorista pelo carro que ele tem, porque ele pode trocar de carro, né? Como você pode trocar de roupa, pode trocar de cabelo, pode trocar de emprego, pode trocar de casa. Tem coisas externas hoje que não fazem sentido eu julgar a pessoa por aquilo, porque ela pode trocar, pode comprar, pode vender, pode passar pra frente. O próprio corpo ela pode mudar hoje em dia, né? Então, mas o que vale a pena mesmo é a gente analisar quem é aquele motorista. Cada vez mais o mercado está despertando para isso, pelo momento para onde o planeta está andando. Rapaz, que túnel cheio hoje. Cara, lotado, lotado, lotado. Depois aparece. Túnel lotado, velho. Bom, já teve, eu li uma placa agora dizendo que vai ter engarrafamento na frente e eu vou ficar parado no trânsito um tempo. Então eu vou ficar aqui com você pra gente responder umas perguntas. Concluindo o meu raciocínio. Não julgue outro ser humano pelo seu código de leis. A gente pode mensurar ele pelo código de leis dele. O sistema de crenças dele, a visão de mundo dele, porque ele não está operando pelo meu sistema. Injusto. Provavelmente ele nem sabe o que eu penso. E julgar se ele é uma boa pessoa não baseado no que eu faço, não faz muito sentido. Por isso, os grandes mestres da humanidade, todos eles, com palavras diferentes, traziam a mesma mensagem de pega leve, segura o tchan, não julga o próximo, não julga o vizinho, não julga o próximo que não está tão próximo assim, porque você não sabe o que ele está passando. Cuida da sua vida, foca nas suas coisas, no seu projeto, foca na sua melhoria, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E eu quero concluir dizendo que a gente é muito rápido em julgar, mas a gente é lento em elogiar. E eu tô numa vibe nos últimos tempos de aumentar a quantidade de elogios que eu uso por dia. Teve uma época da minha vida que eu elogiava muitas pessoas. Aí, há uns anos atrás, eu comecei a ser mais realista. E eu acho que um elogio sincero, ele é sincero. E eu só elogio quando é sincero. Eu não falo nada pra agradar, porque a pessoa quer ouvir. Não. Se eu não penso aquilo, se eu não acredito naquilo, eu não falo. Só que eu percebi que nos últimos anos eu acabei migrando mais, pendendo mais pro lado, que é o lado de elogiar muito pouco. Elogiar muito pouco. E aí, eu preciso praticar, dizer boas coisas sobre as pessoas, treinar o meu olhar para ver as coisas boas das pessoas, da situação, não importa o que aconteça. E poder falar isso para a pessoa. Às vezes um elogio, você muda o dia da pessoa completamente, só porque você falou. Então hoje, pareço meio maluco, porque nos últimos tempos eu venho praticando isso. Eu olho para alguém e eu falo, nossa, achei muito legal o seu cabelo.
muito legal, lindo, parabéns. Ou então, caramba, que tênis bonito, que tênis interessante, que cor incrível é essa? Onde é que você encontrou? Ou então, muito obrigado por ter segurado a porta para mim. Às vezes você está entrando num restaurante e alguém segura a porta para você, a gente só fala assim, oh, ok, obrigado. Não, não é obrigado. É olha para a pessoa e fala, muito obrigado por ter segurado a porta para mim. Você percebe a diferença que é quando a gente faz isso? É outro impacto, né, quando a gente faz isso. É outra percepção de valor, gera um outro impacto na pessoa. Então, eu quero compartilhar com você esse momento de vida que eu estou vivendo, aonde eu estou tentando ser mais lento em julgar e mais rápido em elogiar. O nosso julgamento quase sempre é injusto, porque eu não tenho todas as informações sobre a situação, sobre a pessoa, sobre o lugar, para poder tomar uma decisão justa. Eu nunca vou ter todas as informações. Mas o elogio, dificilmente a gente erra quando a gente elogia. Dificilmente você vai errar por elogiar alguém. O mínimo que acontece é a pessoa não prestar atenção. Ela não vai se ofender, você não vai ter que declarar guerra contra você. Eu acho que tá tudo bem. E eu acho que eu tô curtindo mais. Eu tô mais feliz nos últimos tempos, me esforçando para ter uma quantidade de elogios maior durante o dia do que resolver pepino ou focar nas coisas erradas que normalmente a gente tem durante o dia. Então eu queria compartilhar isso com você e vai que você serve para você de alguma forma, né? Se servir, beleza. Se não servir, também, tamo junto, não tem problema nenhum. Vamos que vamos. O trânsito tá ficando bem lento agora. Acho que agora tá chegando na parte que eles falam que tá engarrafado. Vamos lá então. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu posso responder aqui. Pedro, tem um módulo inspirado que ensino no método de diferenciação e posicionamento. Como criar uma identidade própria, mesmo tendo um assunto que já é explorado por outros. Uma coisa que eu aprendi com tudo que eu estudei nos últimos anos, e eu tenho vivido muito isso, principalmente nos últimos anos, é que a missão, o objetivo, o foco, não é você ser diferente. O foco é você ser autêntico. Esse é o foco. A meta é ser autêntico. Ser diferente é consequência. Convido você a anotar essa frase se fizer sentido para você. A meta é ser autêntico. Ser consequência é ser diferente é consequência. O que eu quero dizer com isso? Se eu olho para fora e eu vejo que todo mundo no mercado usa azul e eu uso vermelho, ok, eu estou sendo diferente. Só que se o vermelho ele não me representa de verdade, às vezes eu estou pior usando o vermelho do que se estivesse usando azul, assim como outras pessoas já usam. Se eu olho para o meu mercado e muita gente usa nomes em inglês e eu decido usar um nome em francês só porque eu quero ser diferente, às vezes a minha vida vai ser pior porque o francês vai me prejudicar mais. Quando eu falo de ser autêntico, o foco de ser autêntico é você conseguir mostrar do lado de fora o que eu carrego do lado de dentro. Isso é ser autêntico. Ser autêntico é a pessoa que comunica do lado de fora o que carrega do lado de dentro. Ser autêntico tem muito a ver com ser transparente, com ser genuíno, com ser original. Tenta pensar, qual é a diferença entre uma bolsa Louis Vuitton original e uma bolsa Louis Vuitton falsificada? A bolsa original foi feita pelo autor da Louis Vuitton.
E a bolsa falsificada é uma tentativa de se beneficiar da marca Louis Vuitton, mas não está indo para o autor de verdade, né? É um produto pirata. É maluco porque a vida que a gente vive hoje, principalmente por causa das redes sociais, é uma vida pirata. É uma vida onde a maioria das pessoas não tem uma vida original. Ela tem uma vida falsificada. Ela não olha, ela não fala aquilo que ela pensa. Ela fala aquilo que dá ibope. Ela não fala aquilo que ela acredita. Ela fala aquilo que vende. Ela não fala aquilo que faz o olho dela brilhar para ter a chance de se conectar com outras pessoas que também pensam como ela. Ela faz aquilo que dá curtidas. Ela entra na trend do momento. Ela usa o óculos do momento, ela usa o cabelo do momento, ela usa a roupa do momento, ela compra o carro do momento. Por quê? Porque esse carro é um carro que vai me dar status e eu vou ser aceito. Cara, errou feio, errou rude. Não é sobre isso. Você ser famoso por ser quem não é uma armadilha. Escreve essa frase se fizer sentido pra você. Você ser famoso por quem você não é uma armadilha. Não é uma bênção, não é um benefício, não é uma vantagem. É uma bosta. Você vai ter uma vida de bosta. Imagina que um dia eu faço uma música, sei lá, eu toco uma música do Raça Negra. E todo mundo acha engraçado. E eu falo, opa, peraí, esse meu vídeo do Raça Negra bombou. Então o que eu vou lá? Eu vou lá e faço mais um vídeo do Raça Negra. Aí bomba. Aí eu faço o terceiro vídeo do Raça Negra. Aí bomba. Daqui a pouco eu sou conhecido no Brasil inteiro como o cara que faz os vídeos do Raça Negra. Só que o vídeo do Raça Negra não sou eu. Ele não me define. Na verdade foi uma brincadeira, foi algo momentâneo que eu fiz. Só que tanta gente gostou que acabou ficando. E agora eu sou pago, contratado, viajo o Brasil inteiro, faço show, dou entrevista na rádio, dou entrevista na televisão, por algo que eu não sou. Por algo que não me representa de verdade. Quanto tempo você acha que eu vou aguentar levar uma vida dessa? Certamente eu vou precisar de um mecanismo de defesa com relação a isso. Muitas vezes é droga, álcool, sexo, qualquer coisa que tire a minha consciência de uma vida que é uma mentira, de uma vida que não é minha. Então hoje, a maioria das pessoas, ela tá tão desesperada por aceitação que ela aceita ser uma falsificação. Anota isso. As pessoas querem tanto aceitação que aceitam ser uma falsificação. Quando eu digo que o objetivo é você ser autêntico, a autenticidade é a qualidade de ser fiel ao autor. A autenticidade. A qualidade de ser fiel ao autor. Gente, se der uma travada na internet, segura o tchan que eu já passo, tá? Passa 2 minutinhos aqui, o sinal volta. E quando eu vou para a internet, eu começo a olhar outras pessoas que já estão fazendo o que está acontecendo ali, e eu tento modelar, que é uma palavra que eu tenho pavor, é modelar. Eu tento modelar e eu tento fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, porque está funcionando, porque está dando certo. São as boas práticas de mercado. Bosta de vida. Eu não estou preocupado com as boas práticas de mercado. Eu estou preocupado com as boas práticas da minha essência. Com as boas práticas da minha alma. Porque se eu não conseguir viver isso de verdade, do lado de fora, eu estou me sabotando. Eu estou criando um castelo de areia, um castelo de cartas, que o primeiro vento que vir, eu vou estado para cima, eu vou pular e vou embora. Não quero mais aquilo. Para eu ter uma carreira duradoura, para eu ter sucesso de verdade, eu preciso estar conectado com a minha autenticidade. Se eu não estou fazendo aquilo que minha alma realmente quer, não vai durar. É só questão de tempo. Não vai durar. Às vezes é um sócio que leva tudo que você tem.
às vezes é um cliente que processa você, uma causa trabalhista, um incêndio, às vezes é uma enchente, às vezes é um concorrente que vem e, sei lá, suborna a prefeitura e consegue um contrato que você não, que era para ser seu. Quando essas coisas acontecem, e eu como consultor, eu faço isso há muitos anos, eu não olho somente o negócio, eu olho também o dono do negócio. Então eu não olho somente o foguete, eu olho o piloto, o astronauta que está guiando esse foguete. Eu não olho somente o carro, que é o veículo, o negócio é um veículo. Eu olho o motorista que está por trás daquilo. E às vezes, e nos últimos tempos mais frequente do que era antigamente, eu acabo cruzando caminhos com pessoas que não estavam felizes, não estavam alinhadas com a sua autenticidade, não estavam alinhadas com essa missão mais profunda, porque a nossa alma ela vem para esse planeta com uma missão. E aí, sem perceber, essa pessoa trouxe para a vida dela, atraiu para a vida dela desgraça. O sócio que rouba, o funcionário que processa, o mercado que muda, o concorrente que suborna. Sem perceber, essa pessoa trouxe, porque no fundo, a alma dela queria se libertar daquela vida de bosta que ela tá vivendo. Que é uma vida fake. Que é uma vida onde ela tá cantando cover do Raça Negra, mas não é isso que ela quer cantar de verdade. Por mais que aquilo dê certo, por mais que funcione, por mais que dê dinheiro. Faz sentido isso? Escreve sim pra mim aqui no chat. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você entende o que eu tô falando. Então, o meu trabalho é ser autêntico. Por isso que o Pedro usa o cabelo dele engraçado. Eu gravei um vídeo falando da Apple e uma galera nos comentários falando: Pedro, você parece um mendigo, velho. Que barba é essa, velho? Que cabelo, que loucura. Cadê o Pedro do terno? Cadê o Pedro do palco? Aqui dentro, o Pedro ainda tá. Mas por fora, eu tô passando por um período da minha vida onde eu tô me reconectando. Não agora, é um tempo atrás. Eu tô me reconectando com a minha autenticidade. E a minha autenticidade não se importa se alguém não gosta, se eu não atinjo o padrão de expectativa de beleza que a pessoa tem na vida dela. Ela acha pessoas bonitas e ela acha pessoas feias. Aí, para pessoas bonitas, é a pessoa com esse cabelo, com esse sorriso, com essa roupa. E pessoas feias são pessoas que não se enquadram nesse padrão. Qualquer pessoa que não se enquadra nesse padrão. Eu não posso ser responsabilizado por estar ou não estar no padrão que as pessoas querem. Percebe que eu não estou falando sobre o vídeo agora, tá? É sobre algo mais profundo. É sobre você ter coragem de ser quem você é, a hora que você quer, independente se vão gostar ou não. Porque isso é raro. A maioria das pessoas, ela vai pensar 10 vezes o que as pessoas vão pensar, o que vão achar, se vão gostar, se não vão gostar, se vão curtir, se vão comentar, se vão compartilhar. E ela vira escrava da opinião dos outros. Ela dá esse poder, ela abre mão da felicidade dela, ou da missão dela, que os outros podem gostar ou não podem gostar. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é a coragem de ser imperfeito. Eu mostrei nos meus stories hoje, dá uma olhada nos meus stories lá. E fala muito sobre isso, sobre a gente ter essa autenticidade. Então, mas Pedro, só um pouquinho, peraí, cara. Você trabalha com marketing, você entende o poder da embalagem, você entende o poder da apresentação visual, você entende o poder da comunicação visual. Quer dizer então que você hoje está me dizendo que eu tenho que chutar tudo para cima, ignorar e que se exploda? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que você como empreendedor, você como uma marca, você vai ter que comunicar com o mercado e é importante você falar de uma maneira que o mercado entenda. Desde que seja congruente com quem você é. Essa é a diferença. A parte de ter uma comunicação que o mercado entende, tá junto, tamo junto, é isso aí, tá tudo certo. A parte que eu tô falando é a outra ponta que falta da equação. É quando você comunica algo que o mercado entende, mas que está alinhado com quem você tá.
Aí eu coloquei esse vídeo, a minha equipe enlouqueceu, cara. Pedro, as pessoas estão reclamando do vídeo. Eu brinco que é o cabelo do Simba, né? Do Rei Leão. As pessoas estão brincando. Meu Deus, olha só, estão comentando. E eu falo, gente, acalma o coração. Pressão alta, olha a pressão alta, rapaz. Vai ter que cortar o sal com a pressão alta desse jeito. Calma, gente. Calma. Tá tudo bem. A gente ganha vida chamando as pessoas para ser autênticas. A gente fala de ser autêntico. Ser autêntico é não ser refém da opinião alheia. Não é que você não vai fazer o seu melhor. Não é que você não vai dar o seu melhor. O Pedro tá quase sempre arrumado. Vai para palco, vai para evento, vai para televisão, faz um monte de coisa. Tá tudo bem, esse Pedro não deixa de existir. Mas olha que interessante, até a gente que ganha vida lembrando as pessoas da importância disso, a gente também sofre essa pressão. Olha o peso da ditadura. Olha o peso da ditadura da opinião alheia. Olha quão frágil é o nosso posicionamento, de modo que se tem duas, sei lá, se tem algumas pessoas que não concordam com você, você perde o sono. Você fica desesperado. Tá errado. No nosso negócio não pode ter isso. Tá errado. Então, mensagem para você. Sim, eu quero ser entendido, mas eu não abro mão de quem eu sou. Escreve isso, gente. Eu quero ser entendido, mas eu não abro mão de quem eu sou. Eu quero ser entendido sendo eu. Eu não quero ser entendido sendo cover do Raça Negra. Ou sendo alguém, porque é o padrão que tá bombando no mercado, que é o padrão que tá bombando no mercado, e ali eu vou ganhar mais dinheiro, vai dar mais certo, tal. Cara, você bombar por ser uma mentira é métrica de sucesso? Você bombar, viralizar, comunicando uma versão falsa de você, que você não é. Voltou? Voltou? Escreve pra mim aqui se voltou. E pronto, acho que voltou. Eu vou encostar ali na frente agora porque eu quero colocar a bateria que tá acabando. E eu não sei até que ponto você ouviu, mas escreve pra mim voltou aqui embaixo. Se voltou com a qualidade boa? Pra... Vamos lá. Acho que agora vai. Escreve voltou pra mim aqui no chat. E se você já tá vendo de novo aí, se voltou o sinal pra você, porque agora acho que volta forte. Agora a gente consegue seguir. Tem uma pergunta muito legal que eu vi aqui de uma pessoa que era sobre uma cidade do interior. Como é que eu faço para poder me divulgar numa cidade do interior? Eu não vou conseguir mostrar a pergunta agora, mas eu acho que tem um negócio legal que a maioria das pessoas não para pra pensar. Tem uma oportunidade para quem tá no interior. E só que para isso você tem que ajustar a sua estratégia de diferenciação, né? Não é para todo mundo. Tem que saber fazer isso aí. Então, olha só. Quando você está numa cidade do interior, você precisa entender que hoje o timing de cidades menores para as coisas acontecerem é diferente de uma cidade grande, numa cidade que tem um monte de gente. A internet ela meio que misturou um pouco disso.
Então, por exemplo, imagina que você quer montar sei lá, uma cafeteria, e essa cafeteria, ela é voltada para quem tem gatos que comem comida vegana. Esse é o foco da cafeteria. É uma forma de você se nichar, é uma forma de você se diferenciar. E você viajou para Nova York uma vez, ou você acompanha pelo celular, e você descobriu que tem um lugar em Nova York que está bombando, e você quer trazer aquele conceito de uma pet shop ou um café que para quem tem gatos veganos na sua cidade, né? Uma mistura de pet shop com café, com uma cafeteria. O que acontece? Lá em Nova York, você tem 10 milhões de pessoas que moram na cidade. É uma cidade muito grande. Então, se você nichar, tá tudo bem. Porque mesmo sendo algo bem específico, você pode encontrar pessoas o suficiente que vão querer comprar de você. Se você for fazer o mesmo conceito num mercado que é muito menor, num mercado que tem muito menos gente, no mercado que é uma cidade do interior do Ceará, provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque dentro dessa cidade do interior, você não tem 10 milhões de pessoas. Talvez você tenha 60 mil pessoas. Então, não existe um mercado grande o suficiente para você conseguir. Não existe um mercado grande o suficiente para você conseguir bombar e ter volume para sustentar o seu negócio, como numa cidade grande. Só que a sua cabeça é uma cabeça de cidade grande, mas a sua cidade não é. Qual dica eu dou nesses casos? Você tem duas opções. Primeiro, você precisa entender o timing cultural da cidade onde você está atuando. Porque as pessoas que moram na sua cidade, apesar de a gente estar em 2023, talvez na cabeça delas, elas ainda moram em 2015, ou 2010, ou 2005. Então, 20 anos atrasado. E se você cria um negócio que está 20 anos à frente do timing das pessoas, as pessoas não vão comprar. Porque elas se assustam. Elas ficam com medo. Elas acham estranho, elas não estão preparadas para isso. Então, elas não vão. Agora, se você quiser, você pode tentar pensar qual é o padrão de mentalidade, de entendimento em 2015, ou 2012, ou 2010. E talvez você tenha que regredir um pouco o seu negócio, não muito, mas tem que regredir um pouco o seu negócio para ele poder ter um timing mais próximo do timing do mercado onde você está. Faz sentido isso? Escreve sim para mim aqui no chat, se você está compreendendo o que eu estou falando. Timing de mercado. Agora, se você fala, não, Pedro, não posso, cara, não posso, esse é meu sonho, eu acredito muito no movimento dos gatos veganos, eu quero muito poder compartilhar isso com as pessoas, eu quero muito poder fazer isso. Não dá, cara, não dá, eu tenho que fazer. Tá bom. Então, aí eu tenho uma segunda opção. A segunda opção que eu diria pra você, que eu faria se eu fosse seu sócio, é: muda de cidade. Muda de cidade. Quem sabe a sua ideia ela é grande demais para a cidade onde você nasceu. Mas, Pedro, eu não posso porque minha mãe mora aqui, porque minha irmã mora aqui, porque eu me criei nessa cidade. É uma escolha sua. É uma escolha. Antigamente, as pessoas, elas cresciam, casavam, tinham filhos e morriam num raio de até 40 quilômetros de distância da onde elas moravam. Porque era muito difícil se deslocar, né? Não tinha o que tem hoje. Hoje em dia, você pode estar tomando café da manhã em Tóquio de manhã e fazendo uma reunião em São Paulo de noite. Se você pegar e tirar proveito disso, quem sabe a sua ideia que veio para você, de marca, de produto, de serviço, é uma ideia que não é uma ideia para a sua cidade, é uma ideia para o mundo.
Só que para levar essa ideia para o mundo, você vai ter que ir para o mundo. E esse é um assunto interessante, porque geralmente o empreendedor brasileiro, ele é muito apegado às raízes dele. A gente tem uma tradição judaico-cristã na América Latina que mistura muito com a questão familiar. Isso é pano para manga, rapaz, é assunto para outro dia. Então, tem muitos empreendedores que não é que ele não gosta da família, ele gosta da família. Mas é mais do que isso. Ele se sente preso à família. Ele se sente refém. A ponto de que nenhuma decisão jamais vai incluir e tá longe da onde ele sempre se criou. Tá tudo bem. Não tem certo e errado. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer para ser feliz. Mas não reclama se outra pessoa não pegar a sua ideia e levar para o mundo e ajudar outras pessoas do mundo. Vai dos seus valores. Minha opinião. Pedro, o que você acha? Eu acho que tem um meio termo. Eu acho que tem um meio termo porque muitas pessoas que convivem próximas no dia a dia o tempo todo não têm um tempo de qualidade. Não têm um relacionamento de qualidade. E às vezes, quando você não mora tão próximo da sua família, você pode vir uma vez por mês, você pode vir uma vez a cada 6 meses, passar uns 3 semanas com a sua família. O tempo de qualidade ele é muito maior. O tempo de qualidade ele é muito melhor. E você consegue tirar muito mais proveito disso, sabe? Então a minha dica para você é, opção número 1, ou você ajusta o nível de sofisticação e o nível de diferenciação para o mercado onde você quer entrar, ou, número 2, você leva a sua ideia para um mercado que já está no nível de sofisticação que você tem. Aí o jogo muda. Agora tentar forçar um no outro acaba causando uma violência que não faz as coisas prosperarem, né? Assim que eu vejo. Eu vi um comentário, alguém falando, Pedro, mas você está dirigindo. Gente, eu estou dirigindo, mas eu não olho pro celular. Eu estou 99% do tempo olhando para frente, eu nem sei o que está acontecendo aqui. E geralmente eu ando na pista da direita, tranquilo. Então, tá fazendo essa live agora não é diferente de ter um amigo do meu lado que eu tô conversando, porque eu continuo olhando pra frente. É diferente se eu estivesse segurando o celular na mão, olhando os comentários, respondendo os comentários, interagindo. Você pode ver que eu praticamente, eu tô olhando pra frente, o celular tá aqui. Eu tô olhando pra frente, né? Então, fica tranquilo, acalma o coração. Eu não vou me colocar em risco pra fazer uma live, pode ter certeza. Eu só faço porque eu sei que tem como fazer, porque é como se eu estivesse conversando com alguém. Inclusive, lembrei de uma coisa legal agora, que eu fazia com podcasts. Eu quero voltar com meus podcasts ainda. E era muito legal poder fazer o podcast podendo só falar, sabe? E eu comecei a gravar os podcasts dentro do carro. Pegava um assunto ou uma pergunta e decorria respondendo aquela pergunta e virava um podcast de 20 minutos, meia hora, 1 hora, às vezes de áudio. E aí eu subi esses podcasts para as redes sociais, não, para onde? Na época era pro YouTube, depois foi pro Spotify. Eu quero ver se esse ano eu volto com o meu podcast ainda, para poder fazer. Era só com áudio. Fazer essa live não é diferente do que fazer um podcast. A diferença é que tem uma câmera fixa me filmando, mas eu não tô olhando pra câmera. E antigamente eu gravava com o sistema de viva voz do carro, né? E o sistema de viva voz do carro, ele pegava o áudio e depois eu fazia. Inclusive fica a dica pra você, se você não tem um podcast, quem sabe às vezes, né? Você não pode criar o seu próprio programa de podcast, não podcast de vídeo do YouTube com estúdio, com microfone, como todo mundo faz. Não. Um podcast só com áudio. Só onde você fala e explica coisas em profundidade, né? É diferente de responder caixinha do Instagram, que você tem poucos segundos para responder. Você responde as coisas com profundidade, você responde as coisas com uma linha de raciocínio bem embasada. Agrega, eu acho, muito mais valor para quem está assistindo. Menos quantidade, mais qualidade. E na vida é sempre melhor ter qualidade do que quantidade. De amigos, de dinheiro, de contato, de automóvel.
Eu prefiro ter um carro bom, automático, com esse meu que faz um monte de coisa sozinho, do que ter 4 carros porcaria que só me estressa e tá sempre na mecânica, né? Prefiro ter um amigo meu que eu posso contar com ele na chuva e no sol, no choro e na risada, no perrengue e na festa, do que ter um monte de conhecidos que você não pode contar se um dia você precisar. Acho que é um pouco da filosofia da diferenciação, né? Você foca na qualidade, não na quantidade. Então, em vez de ter um monte de micro stories, aonde eu dou pequenas migalhas de conhecimento para um monte de gente, gasta um tempão, tem o seu uso. Numa estratégia de comunicação, isso também tem o seu papel. Mas, cara, você tem que ter também a chance de você poder entrar em detalhes para explicar as coisas para os seus clientes, né? Para eles entenderem no nível que outras pessoas não entendem. Vamos lá. Tô chegando aqui, vou responder a última pergunta, ó. Tô parei o carro para poder ver aqui a pergunta, tá bom? De novo, eu não vou me colocar em risco para fazer uma live. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Como se diferenciar quando a concorrência foi aberta por um ex-colaborador? Boa pergunta. Eu nunca passei por isso, tá? Então, para ser impecável com a palavra, primeira coisa que eu quero falar é isso. Segundo, eu acredito que se um ex-colaborador abriu a mesma empresa que a sua, eu não vejo isso como algo negativo. Eu vejo isso como algo positivo. É sinal que o que você faz é tão legal que teve alguém que decidiu fazer aquilo full time, correndo os riscos de empreender. E é uma vida difícil a vida do empreendedor, né? Você tem que pagar folha de pagamento, pagar imposto, é o governo na sua cola o tempo todo, concorrência, um monte de coisa. Então, se alguém decidiu viver daquilo, não é ruim. O que eu faria é, número 1, contar a minha história. Então, dos conteúdos que eu ia gerar, eu ia falar muito da minha história. De quando eu cheguei aqui e era tudo mato. E dizer o quanto eu vi o mercado evoluir e o quanto eu venho evoluindo com esse processo nos últimos tempos. O quanto a nossa empresa vem evoluindo, produto e serviço que a gente está criando. Então, mostra que o histórico que você tem torna você uma opção melhor. Se um ex-colaborador montou uma empresa e a empresa tem 2 anos de atuação e você tem 15 anos de atuação, você tem que usar isso para sua vantagem, né? É um diferencial importante que você tem que contar. E ignorar isso é um desperdício. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, depois de contar da minha história. Segundo ponto, depois de contar sobre a minha história, seria: eu contaria sobre o poder da minha equipe e empoderaria a minha equipe, mostrando os treinamentos que eu dou para a equipe, mostrando o quanto eles curtem trabalhar com a gente, mostrando a nossa cultura da nossa marca, para que as pessoas de fora entendam que se alguém saiu de lá e montou uma concorrência, é porque alguém também se beneficiou da cultura que você criou. E de uma forma muito sutil, as pessoas vão entender que quem está lá do outro lado está elogiando você. Está hoje se beneficiando porque aprendeu com você. Então, focaria também na minha equipe. Número 1, minha história. Número 2, minha equipe. E número 3, personalidade. Mostraria o foco da personalidade que a minha marca tem. O que significa isso? Personalidade é você mostrar o que você gosta e o que você não gosta.
É mostrar o que você concorda e o que você não concorda. Eu, por exemplo, trago a minha personalidade porque eu falo de um ângulo bem mais amplo sobre diferenciação. Eu trago filosofia para os conteúdos que a gente gera. Eu trago história, falando da Segunda Guerra Mundial, falando do descobrimento do Brasil, porque faz parte de mim, né? Eu falo de história. Eu falo de multidimensionalidade. Então, esse lado mais sutil, energético, de física. Dica número 3. Personalidade. O que é personalidade? É mostrar o que você gosta e o que você não gosta, o que você concorda e o que você não concorda, trazendo os seus interesses, trazendo os seus hobbies, trazendo o seu estilo, o seu sotaque, trazendo o que compõe você para a sua marca. Então, por exemplo, eu na minha marca, eu trago história, contando a história da Segunda Guerra Mundial, ou do descobrimento do Brasil, ou da Grécia Antiga. Eu falo de filosofia. Ontem eu respondi uns stories explicando como é que você escolhe uma mentoria e o que é uma mentoria de verdade, segundo os gregos. E bombou, uma galera mandou mensagem, uma galera pediu para gravar, para poder colocar Enfim, eu trago esses elementos porque fazem parte de quem eu sou. Eu trago a minha passagem pelo Japão e o que eu vivi no Japão, as histórias do Japão. Eu trago, até no cabelo de samurai agora eu tô trazendo, né? Eu trago as roupas, os anéis que eu uso. Eu tenho um anel de dragão e esse anel de dragão tem uma história por trás disso. Eu trago a questão de vida fora dos planetas e da exploração espacial que a gente está vivendo hoje. Eu trago coisas que, se você parar para pensar, não são diretamente responsáveis pelo marketing, que é o produto principal que eu vendo hoje, né? Ajudar marcas a se diferenciar e fazer um marketing com autenticidade. Mas é importante ter isso. Agora, eu convido você para pensar na sua marca. Dá uma analisada na sua marca hoje e o quanto a sua marca tem de personalidade, que você traz de personalidade. O quanto tem desse tempero, o quanto tem desse jogo, desse gingado, o quanto tem de hobbies, de interesses, de outras coisas que você tem que não necessariamente estão diretamente relacionadas ao que você vende, mas que dão uma profundidade para sua marca. Importante. Não é todo mundo que vai se conectar. Não é todo mundo. Pessoas extremamente fundamentalistas, com a mente fechada, pessoas que não se importam de copiar, pessoas que só pensam em grana, não pensam em propósito, não se conectam com o Pedro. Tem outras opções no mercado para o cara comprar treinamento da empresa dele. Tá tudo bem. Não é o meu avatar, nem é o público que eu quero conversar. Hoje eu defino que o público que eu quero conversar é o empreendedor movido pelo propósito. Se a pessoa ainda não tem uma noção ou um desejo de ser movido por um propósito maior, nem é o público que eu quero conversar, nem precisa comprar nada do Pedro, tá tudo certo. Você entende? Isso é personalidade. Isso é bancar o que você fala e é desenhar os seus produtos e serviços para ser assim. Então, as maiores marcas hoje são marcas com personalidade. Com marcas que não se desculpam. Não pedem desculpa por ser quem elas são, porque elas não querem brigar com ninguém, não querem xingar ninguém, não querem menosprezar ninguém, mas elas querem viver o que elas acreditam. Então, terceira dica que eu daria é: traga a personalidade para sua marca. Então, recapitulando, as 3 dicas é: força a minha história, reforça a história. Número 2, reforça a equipe e a cultura da empresa. E número 3, reforça a sua personalidade. São 3 coisas, são 3 pilares que vão dar profundidade para sua marca e vão permitir que você atraia o tipo de público certo que vai valorizar aquilo que você tem para poder comprar. Como fazer isso quando não tem dinheiro? O Ale está perguntando. Você reparou que para poder fazer as 3 coisas que eu falei agora, não precisa de dinheiro. Usa o Instagram. Contar a sua história, você não precisa de dinheiro. Fala da sua equipe, considerando que você tem uma equipe. Você não precisa de dinheiro, você já está fazendo. Mostra o que você está fazendo. E colocar a sua personalidade, não precisa de dinheiro. Coloca a sua personalidade. A gente põe muita desculpa no dinheiro. Ah, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Você não faz porque não tem dinheiro? Ou você não tem dinheiro porque não faz? Você não faz porque não tem dinheiro?
ou você não tem dinheiro, por que não faz? Faz o que dá, do jeito que dá, com o que você tem. Quem faz com pouco, faz com muito. Quem não faz com pouco, não faz com muito. Isso é uma das coisas que eu aprendi na vida, às duras penas. Quando eu contrato alguém, quando eu vou fazer sociedade com alguém, se a pessoa precisa de tudo que ela quer fazer, precisa de muita coisa para fazer, não vai rolar. Primeiro eu quero saber a pessoa que já fez com pouco. Se ela consegue fazer com pouco, eu posso dar mais na mão dela, que ela vai fazer com muito. Se não, vai ficar pelo caminho. Tô chegando, vou encerrar a minha live, porque eu entro agora no subsolo e não tem mais sinal. E eu queria agradecer. Quem curtiu, faz barulho aqui no chat. Quem curtiu hoje a nossa live da estrada. Relembrando, vou começar a fazer mais lives da estrada hoje. É uma experiência, na verdade, é um experimento que eu tô fazendo, mas é um experimento que tô gostando. É um experimento que eu tô gostando porque parece que eu tô conversando com alguém dentro do carro, no meu lado aqui do motorista, né? Não preciso prestar atenção em ninguém, não tenho que monitorar nada e tá fluindo bem. Então, se você tá curtindo, manda pra mim direct, me conta no direct. Se você gostou, faz mais. Vou deixar salva essa live no feed, encaminha essa live pra alguém que você conhece, que tem que ouvir o papo que a gente tá falando aqui. E eu retorno na próxima live. Excelente resto de feriado pra você. Amanhã, sexta-feira, pra mim vai ser puxada, é dia de trabalho intenso. Mas esse final de semana eu tô muito, 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 muito animado. Vou receber visita em casa de alguns amigos e vai ser legal. E vou mostrando nos stories aqui. Beijo pra você, tudo de bom. A gente se vê na próxima live.